Olá, meus amigos criadores de todo o Brasil, começando para você mais um Tatersal. A semana todinha bate-papo com o André Rigo, ele é da Invitro e tenho certeza que você está assistindo desde segunda-feira, porque cada dia é um programa diferente e também um bate-papo diferente. Ontem nós falamos de clonagem e bovinos, equinos, ovinos, caprinos e vamos voltar a falar de clonagem em equinos, que é uma técnica nova, né? Se eu pegar um craque, sei lá, Chico Corredor, cavalo puro sangue inglês, né? Primeiro vai ter que passar pelo processo, se vai poder registrar, não vai, etc. Ou Cacique Negro, um cavalo craque, ele vai ser igual? Ele vai ser tão atleta contra o outro, não? Ou ele vai ter ele tem esse DNA, mas não sei, ele pode ser, entre aspas, preguiçoso? Dudu, quando você trabalha com indivíduos, nós temos dois pontos que tem que ficar muito claro. O primeiro é o genótipo, que é o DNA do animal. Uhum. É o potencial que ele tem a ser expresso. O segundo é o ambiente. Tá? Uma interação de genótipo com o ambiente vai fazer o fenótipo, que é o que um animal pode demonstrar. Ou seja, a partir de um momento que você tem um craque, um animal diferenciado... Tipo o sifão, assim, do São José Expeditos. Exato. Que você copia aquele animal, então aquele produto nascido tem todo o potencial para que ele se torne também um craque. O que vai fazer a diferença que ele se torne ou não? É o treinamento, é a nutrição, é o ambiente, é a sanidade, é a forma como ele vai ser conduzido durante toda a vida dele, até chegar ao ponto dele estar indo para as pistas de corrida ou para as provas que ele vai disputar. Potencial esse animal tem. Exato. Bom, vamos voltar um pouquinho na PIV? Vamos. Bom, e com esse crescimento, né, dos leilões de giro, né, no ano de 2010 nasceram muitos, mas no ano de 2011 que nós estamos vivendo e para 2012, a quantidade de bezerras girolando, meio sangue, livro fechado, é uma quantidade muito grande. Tudo isso veio a ajudar a pecuária de leite. Porque como é que eram feitos os processos antigamente? Era a vaca girolanda, né? Que não tinha nem a associação de girolando ainda. Era a vaca girolanda que colocava um touro holandês, né? Para fazer o meio sangue, para depois chegar, quando o 3/4, 7/8, com a qualidade genética e leiteira, é hoje o nosso meio sangue. Sim. Com a qualidade leiteira, com genética. Tá aí, são só bezerras aí? São. Né, nesse slide? Esse aqui é um projeto realizado de 9.000 gestações de girolando, realizado no ano de 2009, tá? Lá no Pará, onde eram feitas aspirações de vacas gir e de vacas meio sangue para a produção de bezerras meio sangue e 3/4. Tá? Como incremento, qual que era a ideia do projeto? Era fomentar realmente a produção desses animais para que incrementasse a produção leiteira da indústria. Então, essa foi a ideia. Que fazenda que é essa? Essa é a Fazenda Santa Lúcia, nosso amigo Maurício Coelho Vitor. Ah, perfeito. Grupo Cabo Verde. Exato. 9.000 aí? Foram feitas 9.000 prenheses. E em algumas fazendas, sendo que a principal delas foi lá no Grupo Cabo Verde, próximo de Curionópolis. E eu não sei se foi segunda ou terça-feira que nós falamos, né? Dá para ver no fundo ali, são todas vacas. Quer dizer, são todas vacas Nelore, vacas a pasto, vacas de cria, vacas de corte, que iriam estar produzindo um garrote de corte, um bezerro desmamado. Voltamos também àquela nossa ideia inicial. Valor agregado de uma novilha desmamada, girolanda, meio sangue ou 3/4. Se a gente comparar hoje com um bezerro desmamado de corte, você tem um incremento de receita muito grande. Voltamos a falar, quanto que valeria uma... Eu te disse, no mercado, vamos colocar um bezerro, né, um bezerro na faixa aí de R$1.000, né, uma bezerra na faixa de R$2.500, porém, com qualidade e com genética, como é o caso do Maurício Cabo Verde, essas bezerras são na faixa de R$4.500. Nós vendemos bezerras FIV no leilão Centro-Gen, R$5.500. Né? Aí você pega as bezerras tops,
você vai chegar a R$7.000. Exato. Então, exato. se você comparar um bezerro de corte top, 1.000 e pouquinho, uma bezerra top, R$7.000. Aí tem esse valor. E mais uma diferença só, para a gente chamar a atenção, todo mundo sempre fala que a vaca Nelore ela é muito arisca, que esses bezerros não acompanhariam esses animais no pasto. O resultado está aí. Isso é uma desmama. Pelo brilhoso, animais de qualidade, todos eles muito bem sadios, bem nutridos. Existe rejeição da vaca Nelore? Existe um pouco de rejeição, como existe numa vaca de leite normal. Mas assim, se você for considerar o N, a significância disso ela é pequena também. Pegando a IATF, né, que muitos estão fazendo, principalmente os criadores para fazer o meio-sangue com Angus, né? Teoricamente, daria mais estresse nessas vacas para você fazer a FIV, não? Dudu, não. O processo para você fazer uma IATF, o protocolo da IATF é idêntico ao protocolo de transferência de embrião em tempo fixo. Ou seja, o estresse que uma vaca submetida à IATF está é o mesmo estresse que uma vaca submetida a um processo de TETF está. A diferença é que com a IATF você vai inseminar um animal 48 horas após a retirada do implante. A TE a gente vai transferir o embrião depois de 7 dias de cultivo desse embrião no laboratório. Rápido intervalo e já voltamos com mais Tatersal para você. Até já. Muito bem, estamos de volta com o Tatersal, bate-papo com o André Rigo, ele que é da In Vitro, né? Você viu no bloco passado aí a produção de fêmeas meio-sangue, fêmeas 3/4, e nesse slide dá para ver, tá vendo? As mães, né? E pelo tamanho do chifre, não tem nenhuma novilha aí. Negativo, Dudu. Né? Tudo vaca parida. Tudo vaca parida e vacas de corte. Vacas que estavam produzindo realmente bezerros de desmamados de corte que acabaram produzindo essas bezerras girolando que a gente está vendo aí. E aonde você aspirou essas? Em Passos. Em Passos. Exato. Lá na fazenda na Santa Luzia. Nós aspiramos esses animais lá, uma grande quantidade das doadoras estava ali nas fazendas do grupo. Também algumas vacas holandesas, também no estado de São Paulo. Esses embriões todos produzidos em Mogi Mirim e enviados para o Pará. Ou seja, a gente já tem dominado essa técnica de envio de embrião a longas distâncias. Nós conseguimos fazer com que, com o transporte em transportadoras, que a gente consegue mandar para várias regiões do Brasil, esse transporte ele não tem mais limite hoje, Dudu. Eu consigo colocar 40 embriões por tubo. Certo. Nessa transportadora a gente consegue mandar nessa estufa, né? Nessa estufa a gente consegue mandar 24 tubos. A gente consegue mandar aí 1.000 embriões de uma vez. Eles vão em diferentes estágios de desenvolvimento. Isso faz com que nós conseguimos fazer uma programação de transferência em diferentes dias também e faz um trabalho muito grande. Leva os embriões daqui, a equipe já está alocada lá, ou essa equipe pode ir daqui também, e ela faz a transferência nas receptoras. Bom, então agora vamos fazer um pouco de propaganda. A audiência do Terra Viva é muito grande, né? Do Tatersal também. Então, um criador que quer fazer FIV, ele não faz ainda, ele quer fazer FIV. Ele manda a doadora para você, ou a doadora fica na fazenda dele? Fica na fazenda dele. Fica na fazenda dele. Sem estresse para o animal. Tá. Aí vai o veterinário. Exato. Vão quantas pessoas? Duas. O processo é a primeira parte, a aspiração dos óvulos, a aspiração das doadoras. Essas doadoras podem estar alocadas em qualquer região do Brasil, na propriedade, ou seja, não existe necessidade de se deslocar essa doadora do local original dela. Tá. Aspira-se os óvulos, um veterinário que vai fazer a aspiração e um técnico de laboratório que vai selecionar os oócitos na propriedade. Esses oócitos são colocados em criotubos, que são tubos também de transporte. Podemos transportar esses oócitos por até 24 horas, o que dá uma maleabilidade de trabalho muito grande.
eles vão para os nossos laboratórios em determinadas regiões, se for em Xinguara, no Pará, se for em Rio Branco, no Acre, se for em Mojimirim, em São Paulo, se for em Goiânia, dependendo de onde for a melhor logística para o criador. E dali eles são despachados também para qualquer outra fazenda. Não necessariamente a mesma fazenda onde estão as doadoras. Pode ser uma outra fazenda que esse criador, esse cliente tenha, onde ele tem um número de animais maior ou onde estejam alocadas as receptoras. Você aspirou 50 oócitos. Sim. Quantos viram embrião? Hoje, Dudu, se a gente for trabalhar com sêmen convencional, em torno de 40% desses oócitos viram embrião. Se nós formos trabalhar com sêmen sexado, dependendo do touro que a gente vai trabalhar, mas a gente trabalha aí com uma taxa de 30% de embrião. 30%? Sim. Tá. Ou seja, 50 oócitos, nós vamos ter ou 20 embriões de sêmen convencional ou 15 embriões com sêmen sexado. A média é mais ou menos essa. Entendi. Bom, mas é importante, principalmente no gado de leite, Sim. você trabalhar com um sêmen sexado de fêmea, né? E para quem vai produzir tourinhos de corte, né? Você trabalhar com um sêmen sexado para macho. Claro, claro. Existe uma segunda situação em que a gente trabalha com o sêmen reverso. O que é isso? É ter uma ampola de sêmen convencional, poder passar na máquina que faz o sêmen sexado, ele separa ali naquele período o que é o macho, o que é fêmea, e a partir desse touro, que não teria uma ampola de sêmen sexado, você consegue produzir somente as fêmeas, porque eles separaram lá no processo. Maravilha. Para a gente fechar o bloco de hoje, qual que é o custo? É por embrião, é por oócito ou é por prenhez? Hoje, dentro dos trabalhos que nós estamos fazendo, em maior número, 90% dos nossos contratos feitos por prenhez. Por quê? Porque o criador vai pagar em cima do resultado que ele tem. Se você tiver um bom resultado, você vai estar pagando por aquilo que você já tem. Se você tiver um resultado um pouco inferior, você não vai ser prejudicado com relação ao pagamento quando a gente faz uma cobrança ou por etapa, que seria aspiração e embrião. Por nascimento não se trabalha assim? A gente pode trabalhar com bezerra desmamada, porém esse é um processo do que a gente está estudando. Estamos fazendo toda a nossa parte de custo para trabalhar. Hoje, o processo ele é fechado por prenhez. Maravilha. Amanhã tem mais Tatersal para você, o bate-papo com o André Rigo, da Invitro. E amanhã, sexta-feira, tem muita coisa para a gente falar ainda. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até amanhã.